exemplo, né, é fundamental você conhecer uma gama muito grande de skills, né, de coisas que você sabe, né? Então, aí a gente está falando de, obviamente, linguagem de programação, redes de computadores, protocolos de comunicação, segurança da informação, como quebrar o software, etc. Da mesma forma que um perito em desativar bombas, por exemplo, precisa saber tudo de como aquela bomba é construída, né? Então, esse conhecimento técnico, com certeza, é extremamente necessário para isso. Se você não começar com esse espírito, né, de ser hacker, de querer conhecer esses sistemas a fundo, de saber como eles são montados e desmontados e tudo mais, você, para ser um bom piloto, você com certeza precisa ter esse espírito. Meu nome é Alan Sanches, sou empresário e especializado em segurança ofensiva. Segurança ofensiva, na verdade, é uma área que não é muito difundida, é uma área nova, pois você pega aquele cara que sempre foi um atacante, que é o meu caso, eu sempre me especializei em técnicas de invasão, e você leva isso para o lado comercial. Como que isso funciona? Vamos supor, você tem uma empresa, você quer testar a segurança da sua empresa. Você tem os seus profissionais de segurança que protegem a sua empresa, mas você precisa de um profissional ou alguém com experiência em invasão para que invada a sua empresa. Tudo isso de forma consentida, com contrato, né, com acordo de confidencialidade. O nome técnico disso é chamado de pen tester, tá? Ou o penetration tester, é o cara, né, o cara que vai testar a segurança da sua empresa, vai se passar por um hacker, um cracker, vai fazer uma invasão, no final vai te dar um relatório dizendo, olha, consegui invadir isso, isso e isso, utilizei as técnicas XYZ e para proteger, a melhor prática para se proteger disso é fazendo assim, assim, assim. Meu nome é Domingo Montanaro, sou perito em informática, sócio fundador da Ventura. A perícia, ela serve para encontrar as evidências que podem se transformar em provas dentro de qualquer tipo de investigação. Então você tem o objeto da perícia, que é a maioria das vezes, um dispositivo de informática, né, que é a minha área de expertise, ou um dispositivo de telecomunicações, que vai ajudar as partes, ou até mesmo o juiz, se tiver for uma perícia judicial e etc., o que foi o que efetivamente aconteceu naquele ambiente ou através daqueles dispositivos, né? E muitas dessas ações são aí pautadas na linha de tempo, né? No que aconteceu nesse dispositivo ao longo do tempo, comprovar se a conduta A ou a conduta B aconteceu por intermédio daquele objeto da perícia. Márcio Cotes, sócio do Cotes Advogados, escritório especializado em direito digital, com foco em crimes digitais. Primeiro, a gente vai o termo roubo. Né? Do ponto de vista técnico, roubo é um crime tipificado em lei e ele tem a necessidade de violência para isso. Então, quando você fala em meio virtual, e principalmente quando a gente fala de desvio de dinheiro, não é a ferramenta utilizada pelo criminoso. Muitas das vezes, se você parar para pensar que o que deve ocorrer é a quebra de um sistema de segurança, onde ele entra na sua conta e aí então ele desvia o dinheiro, a tipificação seria mais de um furto qualificado, porque ele quebra um sistema de segurança para desviar o dinheiro, ou quando não, na maioria das vezes, o que ocorre também não é o furto, é o estelionato. E por meio de phishing, ele vai te ludibriar, ou seja, ele vai se fazer passar pelo banco com uma página falsa, e por meio dessa forma ardil, ele vai obter a sua senha de acesso e então ele vai desviar o dinheiro. A função do atacante é tentar o caminho mais curto. O caminho mais curto, em vez de você tentar atacar uma instituição, que com certeza nós sabemos que não está 100% segura, mas é um pessoal que investiu muito em segurança, nós vamos deixar esse cara ali de lado e vamos investir no cliente. Porque o cliente, sim, a possibilidade de nós obtermos os acessos ou informações dele é muito maior. Então, quando você faz a segurança
ambiente do Internet Banking, você está preocupado com, primeiro, manter a sua base instalada, que no Brasil já é muito grande, você tem dezenas de milhões de clientes que fazem as suas transações diariamente por Internet Banking. Isso para o banco é muito importante, então tem que cuidar daquele pessoal que já está lá. Mas você também tem uma grande parte da população brasileira que não é nem incluída digitalmente, mas que está sendo incluída aos poucos digitalmente e que vai começar, medida do tempo, a fazer as suas transações por Internet Banking. Então, se você não cuidar da segurança desse ambiente, você acaba correndo risco, como era no Brasil nos anos 90, as pessoas achavam que era muito arriscado você usar o seu cartão de crédito para fazer uma compra na internet, né? Demorou muito tempo para sobrepujar essa barreira e ainda assim, hoje, tem muita gente que tem medo de fazer uma compra via internet. Então, esse é mais ou menos um problema de conscientização cultural da população, que, por exemplo, para o comércio eletrônico ainda vai demorar um tempo para cair, né? Essa grande barreira, né? Então, quanto mais o banco investir na segurança desse ambiente, mais ele conquista esse pessoal, mais ele cuida de que aquilo é um problema e aumenta o seu lucro. Eu acho uma coisa extremamente natural de negócio. Basicamente, as pessoas que hoje usam a internet tendem a cair nos golpes por uma questão cultural que precisa ficar muito clara. Ou seja, aqui no Brasil isso é bem perene, bem presente mesmo. A questão de tirar vantagem, né? Então, por exemplo, clique aqui que você vai ganhar acesso privilegiado a algumas consultas, clique aqui que você vai ganhar uma vantagem financeira. Mas é tão curioso em tirar aquela vantagem, você tem vontade, né, de obter aquela vantagem, aquele benefício de uma forma tão fácil, né, que você acaba vulnerabilizando o teu ambiente. Então, esse ataque de engenharia social tão conhecido no Brasil começou lá no comecinho dos anos 2000, você está sendo traído, clique aqui para ver as fotos, e isso veio, né, sendo alavancado cada vez mais. Ele atinge tanto a população brasileira muito por essa questão cultural. Tem muito a ver com do bom senso mesmo. O direito ele vem para manter a ordem. Agora, quando você tem uma lei que só está no papel e ela não é parte da cultura daquela sociedade, o caos vai ser instaurado. Então, por isso que você vê esse caos no meio digital, pela ausência da aplicação de uma forma mais eficaz, eficiente, por parte de políticas públicas do Estado. A questão, quando a gente foca do indivíduo que está sendo vítima disso, a gente pode pensar que ela é provida de duas formas. Tanto do âmbito penal, se ela se sente confortável em ver, de fato, a pessoa condenada criminalmente, ou do ponto de vista civil, que é a questão da indenização, a questão de reaver o meu dinheiro, né? Essa parte do reaver o meu dinheiro, eu diria para você que ela funciona muito melhor, né? Você vai ver que hoje, aqui no Brasil, muitas das pessoas são ressarcidas se porventura o dinheiro sair da conta. Isso acontece muito mais por causa do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei muito mais consolidada, e que você tem políticas públicas muito efetivas, pelo menos em alguns estados brasileiros, do que o lado criminal. Então, se você pegar hoje, por exemplo, um smartphone, é muito mais difícil de ser periciado do que um computador nos anos 90, porque hoje qualquer tipo de dispositivo armazena um volume muito grande de informações e aí acaba ficando cada vez mais difícil para o perito conseguir pegar algumas evidências que efetivamente comprovem, de novo, né, a questão da conduta. A segunda grande dificuldade é uma questão cultural, né, da indústria de software, de segurança também, por que não, que cada vez mais está sendo valorizada a privacidade dos usuários. Isso vai diretamente contra a perícia. Exemplo, fala-se muito hoje na questão da criptografia dos aplicativos de comunicação instantânea. O WhatsApp, o Telegram, não sei o que. A questão do e-mail hoje, muitos provedores estarem forçando a questão da criptografia, né, justamente para fazer com que esse ambiente seja mais seguro. A maioria dos ataques hoje, de grande repercussão, o nível de conhecimento técnico, às vezes, na maioria das vezes, é muito baixo. O ataque aos bancos, a complexidade disso não foi algo muito elevado, mas talvez a ideia seja genial. Feito esses ataques? Foram realizados invasões em páginas, em servidores que estavam desprotegidos. Lá você coloca um aplicativo, um arquivo, né?
esse conjunto de máquinas acabam obedecendo aos seus comandos. Então você acaba superlotando os acessos. É como se, por exemplo, a sua página hoje tivesse 1000 acessos. Então você calcula uma média, você pensa, bom, até 2000 acessos, eu vou manter minha infraestrutura dessa maneira. De um dia para a noite, a sua página recebe 10 milhões de acessos. Automaticamente ela vai parar de funcionar. As instituições acreditavam que esse tipo de ataque não iria acontecer, porque seria algo muito grande. Então as instituições financeiras, por exemplo, elas investiam. Para você investir a se proteger de um ataque desse, é um investimento muito alto. Então talvez não valesse a pena esse tipo de situação. Depois que o ataque ocorreu, que as instituições começaram a ver que isso era possível e que se uma pessoa fez ou um grupo de pessoas fez, grupos poderiam fazer, aí as instituições tiveram que investir. Essa proteção ela é dada pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor entende o consumidor como hipossuficiente. Isto faz com que toda a legislação de relação de consumo ela tente dar uma proteção maior ao consumidor. Sempre quando se pergunta o que é um senso de justiça, normalmente se diz que justiça é tratar todos iguais. Na verdade, essa afirmação ela é uma das maiores injustiças que existem, porque você tem desiguais, e se você trata os desiguais da mesma forma, você mantém a desigualdade. O que o Código de Defesa do Consumidor tenta fazer é tratar de forma desiguais para tentar manter um sistema de segurança e de equilíbrio. Então, a lei, ela encara o consumidor como hipossuficiente, passa essa responsabilidade para o banco, onde o banco tem a responsabilidade jurídica, legal, de comprovar qualquer tipo de falha por parte do consumidor. Isso é relativamente complicado, é difícil, invariavelmente o consumidor acaba tendo razão e o banco, muitas das vezes, tem a obrigação de repor esse dinheiro. Um problema técnico, ele é um problema jurídico, ele é um problema social, ele é um problema de necessidade de educação, né? Ele é um problema de investimento e políticas públicas que deveriam investir muito mais para evitar o problema. As questões dos crimes contra a honra, são os crimes de calúnia, injúria e difamação, eles também seguem essa mesma vertente. A gente pode tanto tratar do ponto de vista de indenização, quanto do ponto de vista penal. Do ponto de vista de indenização, a gente precisa analisar quem praticou esse crime e ele vai ser responsabilizado pela prática desse crime. É até interessante porque você já tem casais, né, pais, que foram condenados civilmente a pagar indenizações por práticas de calúnia, injúria e difamação praticadas pelos filhos menores. Né? Então, essa sensação de impunidade que existe na internet, ela é uma sensação falsa, ela não é real. Existe sim possibilidade de você estabilizar. Existe uma fraude que hoje em dia é muito conhecida, que é o processo de alteração ou adulteração do boleto. Então, como que esse processo funciona? Você que está acostumado a comprar ou fazer pagamento online, ou imprimir boleto para fazer o pagamento, seja ele online ou físico, existe, por exemplo, um vírus, que é o tal do vírus do boleto, desenvolvido por brasileiros, né, óbvio. Mas o que esse vírus faz? Você baixa o boleto na sua máquina normal, mas ele altera o código do boleto. Só isso. E deixa o código de barra ilegível, que é para você ter que digitar o código. Então ele coloca algumas linhas no código de barra e altera o código do boleto. A partir do momento que o vírus fica que você está manipulando um boleto. Então nós temos o boleto aqui de uma instituição bancária que tem um número. E esse é o número que nós vamos utilizar para pagar uma conta. E nós vamos tentar pagar essa conta através dessa instituição bancária. Quando você coloca o código do boleto para fazer a conta, que você avança, ele vai te mostrar outra instituição bancária. Então, nós temos aqui duas instituições de boleto que mostra uma instituição, mas se você pegar esse código e colar ele aqui, ele vai mostrar outra instituição bancária. Algumas pessoas não percebem. E aí o cara vai lá, digita o código, paga, só que às vezes ele tem o seu processo cancelado, de repente é uma conta de telefone, é uma conta de luz, e aí consta como não pagou.
e ele vai ter o comprovante, porque ele vai imprimir o comprovante. Aí depois que ele vai descobrir que é uma fraude. Nesse momento, o cara já sacou o dinheiro, já fugiu, só que ele faz isso não com uma pessoa. Ele faz isso com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, como que ele faz? Ele cria documentos falsos, abre uma conta, injeta e tira dinheiro como se fosse uma ação normal. Em um belo dia, de preferência, logo em semanas que geralmente o pessoal faz o pagamento, ele faz todo esse processo, junta, tem aquele montante de dinheiro, saca esse dinheiro, foge e vai para outro processo tudo de novo. Cria documentos falsos, abre uma conta em outro banco, pega esse vírus, modifica e faz todo esse processo. Esse já é uma técnica que não é feita por qualquer um. O cara que desenvolveu esse vírus não é um qualquer um. Esse já é um cara especializado. Nós fechamos aí recentemente um acordo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o Departamento Cibernético, e hoje nós treinamos o policial civil. Então, existe um departamento onde tem X policiais que não têm um conhecimento técnico, ou tem, mas não é um conhecimento técnico muito avançado, ou não tem aquela malícia que o atacante tem. No nosso caso, geralmente, por eu viver ou por eu trabalhar nessa área, eu tenho que ficar dos dois lados. Do lado comercial e também do lado onde ocorrem os ataques. Você tem que ter uma dupla identidade, né? Você tem que estar infiltrado lá no meio para saber o que está acontecendo, se saiu uma técnica nova, uma vulnerabilidade nova. Você tem que consultar diariamente. E aí a polícia nos chamou para dar esse treinamento. Então, por exemplo, nós treinamos o policial mostrando como funcionam determinadas técnicas de ataque. Depois nós treinamos o policial a como se proteger disso. E também todo o processo de perícia forense para chegar até o autor desse ataque. Porque se o policial ele souber como os ataques são realizados, é muito mais fácil dele chegar até o envolvido. Claro que o trabalho que eu faço é extremamente revigorante. Você acaba ajudando a sociedade, você tira um criminoso das ruas, você acaba não só mitigando aquele golpe que está acontecendo, mas, teoricamente, futuros golpes que aquele cara venha a cometer. Sem contar o aspecto de contenção que aquilo causa para os caras que estão pensando em cometer os mesmos crimes. Opa, eu vou aqui me resguardar porque aquele cara foi preso. Aquele banco X ou aquela empresa Y está de olho, está diligente e está prendendo todo mundo que está atacando e tal. Então, acho que eu vou me resguardar aqui e vou praticar algum tipo de prática, ou até mesmo, porque não, conseguir um emprego lícito. Não é meio difícil isso acontecer, mas é esse o raciocínio que a gente tem. Ele passa desde uma obrigação de política pública e até de uma obrigação dos pais de trazer uma educação quanto ao uso desse meio digital, né? Desde pequeno é educado a olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, mas ninguém te explica que se você acessar o banco de uma lan house, talvez você corra tanto risco quanto atravessar a rua. Então, na verdade, passa por uma situação de educação, no que se refere à área, que é a área jurídica. Ela também já tem previsão legal. O Marco Civil da Internet traz alguns dispositivos que criam obrigações para o Estado de propiciar essa educação no meio digital. Além da questão de educação, passa também por outra questão de política pública, que é um investimento maior por parte do Estado, para que a polícia possa fazer um trabalho e o judiciário possa também exercer o poder do Estado de coerção para que a lei seja cumprida, para que as pessoas sejam identificadas e cumpridas. Acho que a polícia ela tem pessoas extremamente qualificadas, mas talvez a gente não tenha a quantidade suficiente de pessoas qualificadas para fazer frente à quantidade de problemas, digamos assim, que a gente então, o que existe, na verdade, é um ambiente digital que traz uma vulnerabilidade muito grande para as pessoas e que o Estado deveria estar um pouco mais presente no sentido de trazer uma certa segurança também para esse meio. Isso, infelizmente, a gente não está vivendo, né? Do ponto de vista dos bancos, o que eles fazem, na verdade, é investir para que você faça operações online, porque isso tem, de certa forma, apesar de um custo muito grande, ele ainda é vantajoso comparado com a de agências físicas e contratação de pessoal para isso. Muitas vezes a vítima é parte disso também, tem parte na culpa. Por quê? Ela foi vítima
e não quer ir na delegacia, não quer produzir prova, porque quanto mais você produzir prova, mais você ajuda aquela investigação policial, mais você... ou aquela investigação administrativa, por que não? Né? Muitas vezes a vítima não sabe, né, o que fazer. A maioria dos meus clientes, quando eu vou perguntar, mas por que você não gerou uma material desta evidência aqui, ou por que você não clonou o disco rígido deste computador, isso aqui, as pessoas simplesmente viram e falam, porque eu não sabia que tinha que fazer isso. Então, essa questão de conscientização do que fazer no momento que você é vítima de um ataque cibernético, também não existe, né? Então, o que não tira a culpa daquela pessoa, né? Então, aquela vítima também tem parte da culpa na questão do bandido não ser sentenciado ao que acha que ele deveria. Então, você imagina, o cara consegue furtar 20, 30 milhões de reais e acaba tendo que passar apenas 1 ano na cadeia, em 6 meses ele sai, etc. Isso quando consegue colocar o cara atrás das barras, o que é o mais difícil na crime cibernético. Você, no Brasil, colocar alguém em cárcere, ou seja, atrás das barras, é muito difícil. Então, o que nós tentamos passar hoje para o policial, por mais esquisito que isso pareça, é a malícia, né? Que o atacante, justamente porque a gente convive com a molecada hoje, né? A molecada hoje, eles inventam técnicas novas, né? Inventam metodologias novas. Existem proteções e eles têm aquela criatividade de burlar essas proteções. Quanto mais experiente, mais velho você fica, você acaba perdendo essa característica. Então é importante que você esteja sempre nesse meio, né? Para você conseguir pegar essas novas ideias. Às vezes você pega essa ideia, com a sua experiência você melhora ela. Então acaba se tornando um conjunto muito bacana de técnicas. E é isso que a polícia precisa hoje.